Tem circulado muito no Brasil aí, Neto, o nome do Alex Arce, o paraguaio da LDU, ele continua como prioridade do Corinthians, mas se esse nome não avançar, e aí é exclusivo do programa, o Corinthians já avalia o nome do brasileiro. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão antes desse confronto importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o bom time do Bragantino, que tá na primeira parte ali da tabela do Brasileirão, né? O Bragantino sempre fazendo bons jogos na temporada. É um time muito consistente, não tem grandes estrelas, né? Mas é um time que sempre dá muito trabalho. Tanto é que o Corinthians perdeu jogando fora de casa no primeiro turno e agora vai tentar buscar essa vitória, porque se vence já ficaria uma situação um pouco melhor, né? No Brasileirão. O Neto trouxe informações sobre esse jogo, opinaram ali também no programa os donos da bola e principalmente falaram sobre as negociações que estão rolando ali. Pode ter muitas novidades nessa equipe do Corinthians, jogador de saída, alguns nomes ali cogitados para chegarem no Timão já nessa janela de transferências, muitas informações importantíssimas no vídeo de hoje e é isso que vamos conferir aqui no Corinthians Informa. Então antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Timão e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa Os Donos da Bola para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Neto e companhia falaram sobre essa importante partida e o futuro do Corinthians também no mercado de transferências. Precisa desesperadamente ganhar esse jogo, a volta do Garro, Fagner, Ranieri, até porque o Alex Santana ainda não voltou. O que você pensa desses três jogadores? Qual é a sua visão em relação a isso, sua, do Pedro e do Maravilha? Hoje o Garro é o melhor jogador do elenco do Corinthians, né? O jogador que vem fazendo a diferença, fazendo gols, dando assistências. É o jogador que com o esquema do Ramon está funcionando muito. Ramon tem armado pelo menos o esquema ali com 3 zagueiros, dando liberdade para os alas, 2 volantes e libera o Garro também. Isso tem dado muito certo. O Corinthians conseguiu algumas vitórias aí em função dessa mudança de esquema. E amanhã precisa mais do que nunca, jogando contra o Bragantino em casa, de uma reação para tentar sair dessa zona do rebaixamento aí. O que você pensa, Pedro? O Bragantino é um time chato, é um time que, apesar de... Chato também, mas é duro. O Bragantino também você não sabe onde vai. O Corinthians tem que atropelar o Bragantino, irmão. E esse... Com todo respeito, tem que atropelar. Exatamente, esse tem que ser o entendimento, craque, porque assim, o Corinthians não pode brincar... Mas um time que não ganha dentro de casa... Não ganha dentro de casa, não ganha fora de casa. Esse é o problema do Corinthians, né? Tem levado aí na barriga alguns empates. E aí o Ramon Dias tem que entender que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, porque o torcedor do Corinthians não merece passar por mais um ano na luta contra os rebotes. Vamos lá então, o Bruno Andrade, tá em Lisboa? Em Lisboa, Neto. Que legal. E aí, filho, tudo bem com você? Tudo bem, família? Tudo ótimo, melhor participando com vocês. Sexta-feira, né? Então, melhor impossível. Essa samambaia aí? Samambaia, tem várias plantinhas para cuidar aqui. Verão, água, é importante. Planta maconha que você cai aí em Portugal, irmão. Não. Pode cannabis aí? Tem um limite, existe um limite permitido. De regra, né? Exato, Consulta, tudo bonitinho. A gente tá com a Blisa aqui. Consumo. Pô, eu já faz 7 meses aí com... Por sinal, pode mandar a gominha de mascar pra mim, que a minha tá acabando, viu? Usaram o cupom Neto aí, você tem que mandar pra mim. Vamos lá, Bruno, quais são aí as informações em relação ao Wesley? O que você tem pra nós, Bruno Andrade? E aí, já vai ser papai? Não, ainda falta muito pra ser pai, Neto, ainda falta muito. Tem um longo caminho, vou curtir o verão. Não, falta muito porque tem que curtir o verão primeiro. Depois o outono, depois o inverno, e aí daí em diante. Certo. E trabalhar muito, né? Tem que juntar dinheiro primeiro. Mas certo, não esqueci da geladeira. Tá bom, beleza. Olha, vamos lá, Bruno. A geladeira é sua, irmão. Vamos lá. Quanto custa uma geladeira aí, desculpa? É em euro, hein? Uma boa? Sei lá, uns 800 euros. 8 vezes 7? 6 pau a geladeira? Quebrou. Uma boa, né, Neto? Uma boa. E mais ou menos, vai mais ou menos, vai. Usada ou nova? Não, nova. Nova lá, 250 pra você, 230. Tá bom. Essa aí, Bruno. Mas essa aí deu a porta só. Essa aí, pelo amor de Deus. Sem freezer, hein? Vamos lá, Bruno, conta pra nós aí. Bom, Neto, começando pelo Wesley e depois vou passar para uma outra informação exclusiva para o programa em relação a um possível atacante para o Corinthians. Mas em relação ao Wesley, o Clóvis, empresário do Wesley,
está na Europa, nesse momento está na Itália e depois viaja para a Inglaterra para se encontrar novamente com alguns interessados no Wesley. E a grande novidade aqui é que a Juventus, do Thiago Motta, do ítalo-brasileiro Thiago Motta, que deixou o Bolonha para assumir a Juventus nessa temporada, é mais um clube de olho no Wesley. Nesse momento, o alvo prioritário é um luso-brasileiro, Galeno, joga no Porto, que recentemente, inclusive, foi convocado pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira. O Galeno continua sendo a prioridade do Thiago Motta, mas a negociação com o Porto não é fácil. O Porto pede mais ou menos 30 milhões de euros para negociar o Galeno. E como o negócio com o Galeno está complicado no momento, o Wesley passou a ser opção. O interesse já não é de hoje. A Juventus já observa o Wesley tem um tempo. E se porventura não avançar pelo Galeno, a possibilidade é muito grande de fazer uma proposta pelo Wesley. Sabe o preço? Eu vou continuar batendo na tecla do preço que o Corinthians tem passado no mercado, entre 20 e 25 milhões de euros. Dado que o Wesley perdeu a titularidade, tem jogado pouco, contra o Grêmio, inclusive, nem chegou a jogar, eu já começo a perceber que por 20, 18 mais 2, o Corinthians faz negócio. Pensa igual. Vamos lá, Veloso, o que você pensa? O Corinthians precisa vender. Vende hoje. O Corinthians está só esperando uma proposta. Ainda. A verdade é que o Corinthians está esperando uma proposta. Se chegar a 20, 18... Vende. Precisa fazer caixa, precisa pagar reforçar o time. O Wesley é um jogador... Pagar os salários. Que não Quanto daria, Veloso, você que é bom de bater? 20? 26? 150 milhões. Não. 150 milhões. 150. 150 milhões. Então é um dinheiro que o Corinthians precisa colocar no caixa para... Tem compromisso, tem folha de pagamento. Dá para pagar 6 folhas de pagamento. Tem folha, 6 meses. Tem acerto, tem contratações. 70% do Wesley. 70% do Wesley só tem. Qual a informação que você tem? Além da informação maravilhosa do Bruno Andrade, direto de Lisboa. Daqui a pouco a gente passa a segunda. E eu complementando até o grande Bruno Andrade sobre essa informação, novamente, o Corinthians tem o interesse em vendê-lo e a primeira proposta que atingir a casa de 20 milhões de euros, você pode ter certeza que o Corinthians fixos consegue vender e vai vender o Wesley. 70% dos direitos econômicos e o clube já quer investir esse dinheiro numa possível venda em outros reforços também no mercado, craque. E outra coisa, hein, porque o Augusto, se for mentira aí, pode me desmentir todo mundo aí. Recusou uma proposta do Kia por 25 milhões de euros. E não quis vender, queria 30 mais as coisas. Pelo Wesley? Agora, pelo Wesley. Isso antes. Sim. Agora, o que o Bruno falou é a grande verdade. Se der 18 e mais 2, mais 2 é o... Bônus. É o bônus. Mas não vai ficar os 18, porque é 70%. 30%. Eu acho que é do Wesley, do tal de Clóvis, que eu não sei quem é, que é empresário dele, e falam que é gente boa. Né? O que mais você tem aí, Bruno, de informações para nós direto de Lisboa? Tem circulado muito no Brasil aí, Neto, o nome do Alex Arce, o paraguaio da LDU, ele continua como prioridade do Corinthians, mas se esse nome não avançar, e aí é exclusivo do programa, o Corinthians já avalia o nome do brasileiro Carlos Vinícius. Ele hoje pertence ao Fulham da Inglaterra, esteve emprestado ao Galatasaray da Turquia na última temporada, voltou para o Fulham, do português Marcos Silva, não vai ser aproveitado, só tem mais um ano de contrato, 29 anos, e tem muito interesse de voltar para o futebol do Brasil. Na temporada passada, por muito pouco, não acertou com o Palmeiras, também foi alvo do Bahia, chegou a abrir conversas com esses dois clubes, Bahia e Palmeiras, foi negociado com a Turquia, voltou para a Inglaterra, o Fulham não vai aproveitá-lo, colocou no mercado, e o nome passou a ser estudado. Eu não estou dizendo que o Corinthians fez proposta, porque não fez ainda, mas tem estudado o nome do Carlos Vinícius, e dado que a negociação com o Fulham dificilmente seria complicada, tem só mais um ano de contratos, possível até uma rescisão amigável para depois fechar com o Corinthians, é um nome que passou a ser avaliado, e conhecendo bem o jogador, até porque passou por Portugal, e foi aqui, inclusive, no Benfica, onde ele teve mais sucesso, foi inclusive artilheiro do Campeonato Português, foi campeão português, inclusive com o Benfica, é um nome que seria interessante, dado que, claro, o Pedro Raul não tem funcionado por enquanto. O Bruno, em relação do que aconteceu com o Abel Ferreira aqui, repercutiu aí ou não? Repercutiu, Neto, mas repercutiu muito pouco. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre a repercussão dos gestos do Abel, positivos ou negativos em Portugal, apesar da história absurda do Abel no Palmeiras, o nome do Abel em Portugal não tem tanto impacto assim. E aqui eu digo isso com o maior respeito. Gosto muito do Abel. O Abel foi um ex-jogador de sucesso aqui, é um treinador de sucesso no Brasil, mas o futebol brasileiro em Portugal
tem pouca repercussão. Menos ainda, Neto. E eu digo isso com o maior respeito do mundo em relação a Palmeiras, Botafogo, Arthur Jorge. Luiz Castro? Ao Abel. O Luiz Castro teve um pouquinho mais, mas nada se compara, por exemplo, ao Jorge Jesus. Porque juntou Flamengo e Jorge Jesus. Dois personagens, duas figuras que são históricas. Tá bom. Ô, Bruno. Então tá aí um pouco do que rolou, essas informações, né? Falando ali sobre a chegada de assim, a saída do Wesley primeiramente, né? Vende o Wesley. Por favor, se alguém oferece 18, 20 aí pra vender logo, porque ninguém aguenta mais ficar com o Wesley. É um garoto que tem um grande potencial, mas o medo é o Wesley virar aquele jogador que começou com uma expectativa grande, tá começando a se tornar e não virou, sabe? O Wesley tá tendo muitas dificuldades. Vem errando muitos passes, demora muito pra concluir a jogada, é habilidoso, mas não sabe muito pra onde vai, uma hora vai pra um lado, outra vai pro outro, e não conclui em gol. Isso dá um desespero danado, erra bastante, é um jogador que prende muita bola, falta soltar mais, falta mais ir pro 1 contra 1 estar no gol, ele faz pouquíssimo essa jogada, então assim, se pintar uma boa oportunidade, como a gente viu ali as informações, né, vende, aproveita que talvez não tenha outra oportunidade dessas pra se livrar do Wesley. Em relação ao centroavante, né, o Corinthians está certo em ir atrás de um atacante reserva pro Yuri Alberto, um cara que possa até brigar ali pela titularidade. O Arce é um cara que vem arrebentando na LDU, né, então surge a oportunidade de trazê-lo também. O Carlos Vinícius é um centroavantão, né, jogou um bom tempo lá na Premier League também, tá de saída no final do contrato, então tem essas possibilidades. Acho que o Corinthians tem tudo para contratar um novo atacante, precisa de um centroavante reserva pro Yuri Alberto, ou um cara que possa brigar também pela titularidade, já que fez um contrato gigantesco com o Pedro Raul, que não tá rendendo absolutamente nada. E por hoje é só, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!